Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E para dar continuidade a esse nosso módulo, hoje nós vamos falar sobre trabalho. Tá? Então, o que viria a ser o trabalho? Trabalho nada mais é que a energia transferida por uma força ao longo de um deslocamento. Então, se eu aplico uma força em um objeto e o resultado dessa aplicação da força for um movimento, um deslocamento, aí eu vou ter trabalho, certo? Só que existem duas situações para esse caso. Nós iremos ver duas situações, tá? A situação onde a força vai ser paralela ao deslocamento. Observem que elas estão paralelas. Um vetor está paralelo ao outro, tá? E eu tenho também o exemplo aqui, ó, de força não paralela a esse deslocamento. Percebam que há a formação de um ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, como é que a gente vai encontrar esse trabalho? Então, vamos colocar aqui fórmula. Trabalho vai ser igual a... para eu achar o trabalho, nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar apenas ali a força que o exemplo está me dando e o deslocamento. Então, para eu achar o trabalho, eu preciso de força vezes deslocamento. Então, qual foi a força que a questão me deu? Foi 5 newtons. Vezes... Qual foi o deslocamento que a questão me deu? 10 metros. Então, 50 vezes 10, eu vou resultar ali, ó, em um trabalho igual a 50, não, desculpa, 5 vezes 10 vai ser igual a 50 joules. Lembrando que a unidade de medida, já que é um trabalho, é uma energia, a unidade de medida desse trabalho vai ser em joules, por isso que eu utilizei um J aqui, tá? Agora, continuando, força não paralela ao deslocamento. Nós vimos como achar o trabalho de uma força paralela. Como é que eu acho o trabalho de uma força não paralela? Tá vendo esse ângulo? Eu vou ter que utilizar ele, de certa forma. Então, eu vou utilizar nessa mesma fórmula o cosseno desse ângulo. Então, para eu achar o trabalho de uma força que não esteja paralela ao deslocamento, eu vou utilizar força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. Essa letrinha aqui é θ, eu utilizo apenas para simbolizar o ângulo, certo? Então, na questão, qual a força que a questão está me dando? Qual a força que o exemplo está me dando? 5 newtons. Vezes, qual é o deslocamento que a questão me deu? 10. Vezes, qual o cosseno de 60? Eu posso utilizar 0,5. Esse é o cosseno de 60, tá? 0,5. Então, vamos fazer aqui uma simples multiplicação. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 0,5 igual a 25. Então, o trabalho nesse exemplo aqui vai ser igual a 25 joules. Então, vale ressaltar que as unidades de medida de força e de deslocamento, elas têm que estar necessariamente, obrigatoriamente, respectivamente em newtons para força dada em newtons, e deslocamento em metros. Se eu encontrar em algum exemplo com unidade de medida diferente dessas, eu não posso jogar diretamente na fórmula. Eu tenho que fazer antes uma transformação para depois pôr na fórmula. Então é isso, pessoal. Até a próxima.